E aí, meu nono ano? Chega mais aqui para essa aula de ciências. Estamos na Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e a gente hoje vai dar continuidade aí a essas histórias de Mendel, né? Nós vimos nas últimas aulas as leis de Mendel. E agora nós vamos ver algumas variações de suas leis, né? A partir dos estudos de Mendel, vieram outros cientistas e foram descobrindo outras coisas, né? E que coisas foram essas? A gente vai aprender isso aqui. A gente vai começar a aprender isso na aula de hoje, tá certo? Quem está aqui comigo é Raquel, para ajudar essa acessibilidade aqui aos estudantes surdos, né? Raquel fazendo esse trabalho incrível aí, essencial para todos nós, né? Pois é, então, chega de conversa, né? Vamos lá. Quem não tem ainda o aplicativo, só relembrando aqui, gente, quem não tem aplicativo, baixa o aplicativo, tá certo? Olha o QR Code aí que o Cleitinho botou aqui pra gente, tá bom? Então, aponta a câmera do seu celular, baixa aí esse aplicativo, tá certo? E aí você tem as pessoas, né, os estudantes da prefeitura, tem aí acesso ilimitado, pode assistir todas as aulas, tá bom? Sem gastar nada. E quem não tem acesso, pode ir lá assistir as aulas no YouTube. Todas as aulas, todos os dias, são colocadas novas aulas, né? Tá bom? Para você que quer assistir, tá bom? Então, vamos seguindo. Temos uma mensagenzinha aqui, gente. Joga na tela aí, Cleitinho, por gentileza. Vamos lá. O ouvido é um coletor cujo filtro é a inteligência. Eita, vamos ler de novo. O ouvido é um coletor cujo filtro é a inteligência. Então, gente, isso quer dizer o quê? A gente tem dois ouvidos aí, né? Vamos escutar mais, né? Vamos ouvir, vamos ver o que está acontecendo ali, absorver aquilo ali e pensar um pouquinho, tá? A gente pode filtrar o que a gente ouve também, tá certo? Então, nem tudo que a gente escuta é verdade, nem tudo que a gente vê, que a gente lê ali, né, nas redes sociais e tudo mais é verdade. Então, a gente tem que aprender a filtrar isso aí, né? Por quê? Porque a gente usa, ó, o cérebro para raciocinar, não é verdade? Pois é, então, se liga nisso aí, confia, né, no que tu aprendeu, e aí começa a filtrar todas essas informações, tá certo? Joia! Na aula passada, nós vimos a primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Esses fatores aí que ele chama, né, que Mendel chamou, são os genes, tá certo, gente? Então, par de genes, tá? Na segunda lei, os dois caracteres transmitem-se independentes um do outro, ou seja, só porque uma semente ela é verde e rugosa, não quer dizer que na próxima geração ela tenha que vir verde e rugosa. Ela pode vir verde e lisa, ela pode vir rugosa e amarela, né? No caso das ervilhas, a gente viu isso, né? E isso se aplica às outras tantas espécies que temos e às suas variações dentro daquela espécie, tá bom? E aí, só para a gente relembrar, né, essa primeira lei de Mendel aí, primeira lei ou princípio da segregação dos fatores. Então, como a gente viu, cada característica vai ser determinada por um par de genes, não é isso? E em cada variedade pura, esses fatores serão iguais. Então, se a variedade é pura, por exemplo, a semente é lisa, é Rzão. Por que é Rzão, professora? Porque esse gene é representado assim, porque ele é dominante, né? E aqui a rugosa, ó, Rzinho. Por que Rzinho? Por que a letra é minúscula? Porque uma característica, essa rugosidade da superfície, é uma característica o quê? Recessiva. Ela fica escondidinha ali até surgir, tá certo? Então, é isso. Continuando aqui, então, nessa primeira lei de Mendel, os fatores se separam para cada gameta, um fator de cada par, tá certo? Então, quando na formação dos gametas aí, cada gameta fica com um pedaço aí, ou seja, um gene diferente, tá certo?
e a união dos gametas na geração F1, ela vai ser híbrida. Quando esses dois gametinhas se unem para formar, né, novos filhos, né, nova prole, o que acontece? Vai ser híbrido, né? Rzão, Rzinho, por conta do cruzamento aqui, ó, gente. Rzão com Rzinho, dá Rzão, Rzinho, não é? Pois é, então a geração híbrida, tá certo? Na segunda lei de Mendel, o que foi que a gente viu? Quais foram os resultados, né? Lei da segregação independente, também pode ser chamada essa segunda lei de Mendel. Segregação independente, por quê? Porque a gente está vendo aí que duas características, elas não necessariamente vão ser passadas de modo unidas, né? Elas podem sim ser passadas separadamente. Cada característica é independente, tá certo? Então a gente viu, né, na proporção aqui, ó, 9/16 de lisas e amarelas, 3/16 de lisas e verdes, rugosas e amarelas, e rugosas e verdes uma só. Tá vendo que as características se misturam, não necessariamente uma semente amarela tem que ser lisa, uma verde tem que ser rugosa, não. Essas características são independentes, tá certo? Então, a forma da semente não depende da cor e vice-versa, tá certo? Os dois caracteres transmitem-se independentemente um do outro, tá bom? Pronto, agora que a gente já fez essa breve revisãozinha, a gente já pode começar falando sobre o quê, né? Em todos os cruzamentos na natureza, a proporção fenotípica sempre será de 3/1, a mesma que Mendel observou. Vocês lembram que a gente falou, né? Todas aquelas características que Mendel analisou na ervilha, ele achou, né, mais ou menos ali uma proporção fenotípica de 3/1. A cada 3 sementes verdes, uma era amarela, tipo isso. Então, a gente quer saber aqui, será que tudo na natureza, né? Todos esses cruzamentos que ocorrem na natureza sempre vai dar 3/1? Será que é assim, né? Uma coisa sem exceção? Não, gente, ó, na natureza não tem esse negócio de tudo é igual e pronto, não, tá? Sempre tem uma exceçãozinha, tá? A natureza é muito diversa, né? Então, existem exceções, sim, tá certo? Para essas proporções. E a gente vai ver aqui que exceções são essas, né? Então, começando oficialmente a aula de hoje sobre variações das leis de Mendel. E aqui, ó, a gente tem variações da primeira lei de Mendel. Que variações são essas? São aquelas que resultam em alterações nas frequências fenotípicas ao se realizar um cruzamento. A frequência fenotípica é o quê, gente? É aquela história, né? Da cor, da superfície, né? O tipo, a forma da semente e tudo mais, né? Se for em nós, seres humanos, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, não é isso? A altura. Então, assim, a frequência fenotípica das características que a gente enxerga, tá? Então, essas mudanças nas frequências fenotípicas, ou seja, essas características que a gente vai ver aí, alterando a frequência, não vai ser mais de 3/1, como Mendel achou. Vai ser uma variação da lei de Mendel. Então, a gente pode achar aí 2/1, né? Vamos ver o que é que a gente vai encontrar a seguir. Mas a gente já sabe que a gente vai encontrar aí, ó, ausência de dominância. E dentro de ausência de dominância, temos duas formas aí da gente achar essa variação na lei de Mendel. Na herança intermediária e na codominância. E também vamos ver os genes letais. Professora, que danada é isso? A gente vai ver agora, né? Todas essas características, gente, essas que estão inseridas aí nessas variações da primeira lei de Mendel, elas foram descobertas através de pesquisadores que vieram depois de Mendel, né? Então, a gente vê aí claramente essa evolução dentro da genética. A gente começa com Mendel, ele encontrando sempre, né, aquela coisa da frequência de 3/1, mas depois vieram outras pessoas desenrolando esse trabalho dele. E aí foram achando que existiam variações. Isso é legal, porque a natureza é assim, né? É variação em cima de variação, né? Então, a ausência de dominância ou dominância incompleta.
É a mesma coisa. Pode chamar de ausência de dominância ou dominância incompleta. O que é que quer dizer isso, prof? O que é que significa? Significa que ocorre quando não há relação de dominância ou recessividade entre dois alelos. Lembra que os alelos são aqueles que vão dizer para a gente qual é a característica, né? Então, é naquele alelo que está guardadinha ali a informação da característica. E aí a gente faz o quê, professora? Porque na ausência de dominância, a gente acabou de ver que não há relação nem de dominância e nem de recessividade. E a gente aprendeu que ou era dominante ou era recessivo. E aí, como é que faz? Eita, olha a dúvida na cabeça da gente, né? Vamos ver agora, gente. Olha só. Ambos, né, se manifestam no heterozigoto. Então, essa ausência de dominância vai se manifestar quando o indivíduo, né, for heterozigoto. Lembra de heterozigoto? Diferente, né? Hétero é diferente. Então, seria, olha aí, a proporção genotípica, a gente tem um azão para 2AB para um BB. Bzão, né? E aí, na fenotípica, que é o que vai aparecer para a gente, né, como característica, um azão, 2 azão, Bzão, 1 Bzão, tá? Então, essas proporções. Qual é a proporção aí, professora? 1 para 2 para 1, tá certo? Então, você vê que a primeira proporção aí, né, de 1, ela está representada pelo azão. A outra, que é 1 também, é Bzão. Então, você já vê que são genes, né, com características diferentes, tá? Então, essa ausência de dominância vai se manifestar no heterozigoto. Quem é heterozigoto aí, ó? Azão, Bzão, né? Pois é. As proporções passam a ser as mesmas, pois cada genótipo, ó, manifesta um fenótipo diferente. Ai, professora, não, me confundi todo aí. Genótipo, fenótipo. Lembra que o genótipo é a informação genética que está lá no nosso DNA, tá certo? Dentro dos cromossomos, né? Temos toda a sequência de genes. Então, isso aí vai ser o genótipo. E o fenótipo é o que vai se expressar. Então, vamos ver um exemplo para que a gente entenda como é que essa história de heterozigoto e como é que pode acontecer, não é nem recessivo, nem é dominante. Vamos ver isso? Então, em quais situações podemos verificar a ausência de dominância? Como eu falei para vocês no início, né? Herança intermediária e codominância. Na herança intermediária, olha só, coloquei aí cromossomos para vocês verem, né? Relembrarem como é essa questão dos alelos, né? Dos genes alelos. São genes que estão dispostos no mesmo locus gênico, no mesmo lugarzinho, tá certo? Tanto em um cromossomo quanto em outro. Isso quer dizer o quê? Os dois cromossomos têm a mesma sequência genética. Então, você vê que onde está um gene, está o outro, e os dois representam a mesma característica, tá certo? Então, por isso que eles estão no mesmo lugarzinho, ó. Esses cromossomos são cromossomos homólogos, tá certo? Para esses genes serem alelos, eles são homólogos. Ou seja, cada cromossomo tem a mesma característica, tá? Então, na herança intermediária, que é o que a gente quer entender aqui, o que é a herança intermediária? Nenhum nem outro, né? Uma coisa que é intermediária, ela nem é preto nem é branco, né? Então, a gente vai para o meio aí. O que a gente vai encontrar nesse meio? Como é que vai ser isso? É uma mistura dos dois? Não é uma mistura? Vamos ver. Dois alelos se manifestam no heterozigoto e quando em conjunto, ou seja, quando os dois interagem, né, surge um produto intermediário, que a gente vai ver agora. Olha só o exemplo dessa flor aí. Mirabile jalapa, tá certo? Então, a flor de Mirabile jalapa, ela pode vir vermelha e pode vir na cor branca. Mas a cor vermelha e branca, ó, são homozigotas. Isso quer dizer o quê, prof? Que uma pode ser azão, azão, a outra azinho, azinho, desde que a gente combine, né? O homo quer dizer o quê? Igual, né? Então, se é azão, o outro gene tem que ser o quê? Azão também. Então, ó, gene, o primeiro gene, azão. Segundo gene, azão. Se for azinho o primeiro gene, o segundo tem que ser o quê? Azinho.
tá certo? Os genes precisam ser aí iguais, tá? Então, homozigoto. Essas duas variações de cor aqui, então, são homozigotas, a vermelha e a branca, certo? Na herança intermediária, a gente falou o quê, Gene? Que os dois alelos se manifestam no heterozigoto, surgindo um produto intermediário. Então, olha aí, ó, quando tem essa interação entre os dois, né, que vem um indivíduo heterozigoto, o que é que acontece? Ela não vai ser nem vermelha nem branca. Misturou-se aí as cores das duas e veio um indivíduo heterozigoto com flor rosa, tá certo? Então, o fenótipo aí, o que a gente enxerga intermediário, vai ser o quê? Rosa, tá? Então, a herança intermediária é isso, ó. Você recebe, né, uma mistura aí dos dois, tá certo? Nem é um, nem é outro, mas está ali no meio, tá bom? É isso que quer dizer herança intermediária. Mas lembra que é somente no heterozigoto, tá? Na codominância já é diferente, já não vem aquela história de misturar, não. Os dois vão aparecer. Olha que louco isso aqui, gente, ó. Quando dois alelos se manifestam no heterozigoto também, ó, você vê que é tudo no heterozigoto, tá? Então, preste atenção aí. Esse item de ausência de dominância, que a gente vê herança intermediária e a codominância, a gente tá vendo que as duas situações só ocorrem em heterozigotos, tá certo? Então, quando dois alelos se manifestam no heterozigoto, não surge um terceiro produto, como a gente viu lá na Mirabile Jalapa, né? A gente viu o quê? Ele é decorrente da atividade de cada um. Isso quer dizer o quê, professora? Cadê isso? A decorrente da atividade de cada um. Vê só. O homozigoto Vzão, está representando aqui, né? Esse gado que vem em vermelho, né? O pelo todo vermelho. Já que o homozigoto Bzão, olha só os alelos, né? Iguaizinhos, Bzão, ele vem um gado todo branquinho, né? A pelagem branca. Mas e como é que vai ser essa codominância? Olha o nome, ó. Codominância. Os dois têm que dominar juntos, né? Uma codominância. Tá um ali, não tem uma dominância de um só. Os dois estão juntos ali. Mas eles se misturam igual na herança intermediária? Não. Olha o que acontece com esse gado, gente. Pelos brancos alternados com vermelhos. Então, o gado, ele não é um rosa, né? Que seria um vermelho misturadinho com branco. Não. Ele vai ser vermelho e branco. É náutico, vê? Ih, menino. Recife. Então, gente, ó. Gado da raça Shorton. Acontece isso com esse gado, né? Mas somente nos heterozigotos. Porque o heterozigoto, ele vai vir tanto com o gene Vzão, que é aquele que dá a pelagem vermelha do gado, quanto com o gene Bzão, que é o que traz essa pelagem branca do gado. Tá certo? Pronto, joia. Genes letais. Eita, quando a gente fala em letal, a gente já pensa o quê, gente? Em morte, né? Então, esses genes, eles são realmente perigosos, porque quando esses genes estão juntos aí, ele traz a morte, ele causa a morte do indivíduo, tá certo? Então, esse geneticista aí, Coenot, gente, ele estudou essa herança aí da cor do pelo do camundongo. E ele descobriu esses genes letais, que são esses genes que, quando se unem, dá na morte de um indivíduo, né? E nesse caso, termina o quê? Alterando essa frequência fenotípica, né? Que é mais uma variação aí das leis de Mendel, tá certo? Então, foi o que ele observou, né? Esses camundongos amarelos são heterozigotos, tá certo? Não nasciam amarelos homozigotos, de jeito nenhum. Amarelo só era heterozigoto, tá certo? E homozigoto recessivo, ou seja, podia ser Czinho, né? Para representar esse camundongo aí, pretinho, né? Que é chamado de agute, tá? Então, o recessivo seria o preto e o amarelinho sempre viria híbrido, né? Ou seja, heterozigoto, tá? Ele observou isso
nesses dois tipos de pelagem aí, né? Na cor da pelagem dos camundongos. E aí, pode jogar na tela, para os meninos verem. Joia. Então, se a gente cruzasse dois ratinhos amarelos, azinho, você vê que ele é híbrido, né? Tem o A grandão e o A pequenininho, representando aí genes diferentes, né? Então, o camundongo amarelinho, se cruzasse com outro camundongo amarelinho, os dois heterozigotos, o que a gente ia ter aí nesse cruzamento? A gente ia ter um ratinho, um camundongo, né? Azão, e aí você vê esse azão, essa combinação aí, ó, tá já escrito, ó, morre no útero. Essa combinação seria um camundongo que viria de pelagem branca. Mas esse camundongo de pelagem branca, com esses genes azão, homozigotos, né, dominantes, eles nunca nascem. Eles sempre morrem no útero da mamãe camundongo, tá? Então, só sobreviviam os híbridos com pelagem amarela e o recessivo com pelagem preta, azinho. Vê só que coisa, né? Então, genes letais são o quê, gente? São aqueles genes que, quando se unem, eles levam à morte, né, aquele indivíduo, né, que tem aqueles genes, tá, homozigotos, tá? Então, como explicar esse resultado de 2:1? Né? 2:1 por quê, professora? Porque a gente tem aqui, ó, a cada 4, né, os dois aqui, ó, viriam de forma híbrida, representando esse camundongo com pelagem amarela, e o pretinho aqui, que seria o agute, né, que é o recessivo. Então, assim, a gente tem 2:1, porque o branco morreu, então a gente não conta, tá certo? 2:1. Então, como é que explica isso? Foi proposto, gente, que não havia fecundação entre gametas. Sempre achavam que não tinha a fecundação aí. E aí dava errado, né? Essa gestação, tá? Esses gametas portadores do gene dominante A. Então, nesse pensamento, né, do cientista, que a fecundação não ocorria entre os gametas, era porque esses gametas que portavam esse gene dominante A, eles não fecundavam, achavam que era isso, né? Mas depois viram que fecundava sim, e que a questão era que o ratinho, né, a gestação daquele ratinho não ia para frente do camundongo, né? Não ia para frente, ele simplesmente se formava lá na barriga da mãe, mas ali mesmo ele já falecia, tá certo? Então, gametas portadores do gene A se fecundavam, né? Então, entravam aí em contato um com o outro, havia fecundação, mas aí, quando esse A vinha em dose dupla, ele indicava o quê? Letalidade. Morre no útero, azão. Apesar de dominante para a cor do pelo, ele é recessivo para letalidade. Olha aí, porque a maioria dos ratinhos vem da corzinha branca, né? Mas, nesse caso aqui desse camundongo, o que acontece é isso, né? Apesar de ser dominante para a cor do pelo, ele é recessivo para letalidade. Então, não adianta de nada a cor do pelo se ele tem essa questão aí da letalidade, né? Eita, Raquelzinha, ó. Tá demais, não tá, Raquelzinha? Vamos continuar, Raquel. Força na peruca aí para passar esse conhecimento para os meninos. Então, outra coisa aqui, a gente já vai, ó, para uma próxima etapa, tá? Alelos múltiplos. Olha só. Ou polialelia. Esse poli aí, né, vem de múltiplos, tá certo? Vem de vários, tá bom? Então, genes alelos. Olha só, a gente já sabe que o gene alelo, ele só aparece em cromossomos homólogos, né? Porque esses genes, eles têm, esses cromossomos, eles têm a mesma informação genética. Sempre vale a pena repetir isso, porque são vários termos diferentes para vocês não se confundirem, né? Então, assim, os genes alelos, a gente tá vendo aí, eu dei 2 exemplos, né, de genes alelos, né? Aqui em cima, no topozinho do cromossomo, mais embaixo, outro gene alelo aí. Então, quando é que acontecem esses alelos múltiplos? Quando há mais de 2 alelos em cada locus. De novo. Quando há mais de 2 alelos em cada locus.
Quando a gente fala em locus, lembrem-se, o locus é o lugarzinho onde estão os genes. Então, mais de 2 alelos em cada locus. Então, tem que ter mais 2 alelos aqui, mais 2 alelos aqui, tá certo? Para poder ocorrer essa característica aí de alelos múltiplos ou polialelia, tá certo? Então, existem vários alelos para o mesmo locus e em indivíduos diploides ocorre apenas 2, tá certo? Pois é, indivíduos diploides é o que, professora, isso? Não sabe o que é diploide? Sabe sim. São seres como nós, né, gente? Todas as nossas células são diploides, né? Então, tem a informação de um e de outro, né? Quando se une, tá bom? Então, é a questão dos cromossomos aí, tá certo? Alelos múltiplos ou polialelia. Então, tem 6 combinações diferentes, gente. 6 combinações possíveis. E aí, temos aí um exemplo do azão, né? Então, azão 1 e azão 2. Quando a gente sai misturando esses 3 genes, né? A gente encontra 6 combinações aí, ó. Azão 1, azão e azão 2, azão 2 e azão 2, azão 1 e azão 1 e azão 1. Tá? Então, você vê, é só misturar um com o outro, tá? Isso é o cruzamento. E nesse cruzamento de um com o outro, a gente tem 6 combinações possíveis. Tá certo, professora, mas isso aí não está me dizendo nada. Eu não estou entendendo onde é que a senhora quer chegar com isso, né? Mostrando esse azão e tudo mais. Mas lembra que essa história, quando a gente vê o azão, a gente está representando ali uma característica, né? Uma característica fenotípica que a gente pode ver, tá certo? É o gene que vai mostrar essa característica, né? Então, ó, cada combinação pode gerar um fenótipo diferente. Olha aí o que a prof falou, tá vendo? Então, dependendo do genótipo ali que a gente mistura, a gente vai ter um fenótipo diferente, não é? Claro, se eu tenho azão, será que se eu tiver azão 1, será que vai ser a mesma característica fenotípica? Não, porque a gente mudou os genes ali, né? Então, vamos ver como é que pode ficar. Olha só, na polialelia, gente, temos aí esse exemplo com os coelhinhos, né? Que eu acho massa esse exemplo, super simples e dá pra gente entender, ó. Na polialelia, são 4 fenótipos. Então, para característica de cor, temos 4 fenótipos diferentes. Um brancão, que é o albino, o branco com o focinho preto e as orelhinhas pretas, que é chamado de Himalaia, o todo amarelinho, que é o chinchila, e o todo cinza, que é o selvagem, tá certo? Então, são 4 fenótipos. Estes daqui que a gente acabou de falar, para cor, tá certo? E aí, o que acontece, ó? Esses 4 fenótipos, eles são determinados por 4 alelos. É um alelo para cada um, né, professora? E aí, quais são os alelos? Olha só. C+, CCH, CH e C. São esses. Mas o que quer dizer isso, prof? Em característica, como é que a gente expressa isso, né? Então, ó, qual é a relação de dominância entre eles, hein, professora? Quem é que se sobressai, né, sobre o outro? Como é? Então, ó, o C+, é o dominante sobre todos os demais, certo? Quem é o C+? É o selvagem, tá? É o cinza. O CCH é dominante sobre os alelos CH e C. CCH, gente, olha, esse CH aí é de chinchila, tá? Então, ó, a chinchila, né, essa cor de chinchila, é dominante sobre o Himalaia e sobre o albino, tá certo? Então, se for para ser branco, né, o albino ou Himalaia, e tiver o chinchila no meio, chinchila ganha. É isso que acontece. E o CH, que é o Himalaia, é dominante apenas sobre os alelos C, que trazem esse fenótipo aí de albino, né, branquinho. E esse alelo C é dominante sobre qual?
é dominante sobre nenhum, gente. Ele é o recessivo aí da situação, tá certo? Então, ficaria assim no final, ó. Selvagem é dominante sobre chinchila, Himalaia e albino. Chinchila é dominante sobre Himalaia e albino. Himalaia é dominante sobre albino. E albino é recessivo para todos. É isso. Olha que tanta coisa que a gente viu nessa aula hoje, ó. Que existem as variações da primeira lei de Mendel. Nem sempre a proporção fenotípica é 2:1, né? Então, temos aí, ó, a ausência de dominância, que tem a herança intermediária e a codominância, os genes letais e os alelos múltiplos. É isso aí, gente. Tire suas dúvidas com o professor da sua escola de origem, tá certo? Não fiquem com dúvida em casa, tá bom? E nem na escola, né? Então, até a próxima aula, a gente continua com as variações das leis de Mendel. Beijo.